Olá, meu nome é Shirley Adriano. Hoje quero compartilhar com vocês a respeito do perigo da negligência. Quero que vocês acompanhem comigo, à luz da palavra do Senhor, lá no livro de Hebreus, no capítulo 2, do versículo do 1 ao 3, onde diz: Por esta razão, importa que nos apegamos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda congregação ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então nós vemos aqui, nosso amado, no livro de Hebreus, onde o autor ele nos alerta para pegarmos firmes às verdades ouvidas, que delas jamais nos desviemos, Então, ele está falando sobre o que aqui? Está falando sobre a salvação. Então, um exemplo, vamos supor que você esteja em alto mar e ali, naquele local, sem forças mais para nadar, você se pega querendo se afogar. E aí, de repente, você olha e vê uma boia. O que você faz? Você vai até essa boia e pega ela firme, Você se apoia nela firme, que você sabe que aquela boia, é o que vai te salvar para você não se afogar, não é verdade? Ou seja, uma boia, ou seja, um tronco, o que você ver ali, você vai se agarrar e se agarrar com firmeza, Se você está também para cair de um abismo, escorrega e começa a cair para que você não caia. Se você consegue ver algo em que você possa se segurar, ou um galho, ou uma corda, o que você vai fazer? Você vai segurar firme, não é verdade? Você vai se apegar, vai segurar firme ali para que você não caia, E quem que é o nosso Salvador? O nosso Salvador é Jesus Cristo, Então nós temos que nos apegar firme à palavra, Que a palavra de Deus, a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela nos revela a pessoa de Jesus Cristo. Ela está sempre nos falando sobre o nosso Salvador, A Bíblia inteira, ela está sempre nos tipificando a Jesus, Desde Gênesis, Apocalipse, você sempre tem uma revelação do nosso Salvador. E nós vamos ver aqui que o autor diz o seguinte: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, nós vemos aqui que ele está falando sobre a rebelião, Sobre a rebeldia, sobre desviarmos, do alvo, que é Jesus, do foco, Que é Jesus, se nós nos afastarmos da palavra, Então, aqui nós vimos que quero falar um pouco sobre a primeira rebelião que teve, que foi lá no céu, Com Lúcifer a outra parte dos anjos, Ele se rebeliou porque teve inveja, Teve inveja, queria estar no lugar de Deus, e ele queria, por querer estar no lugar de Deus, ele começou a fazer o que? Uma rebelião. Ele é enganador, Ali ele já começou a enganar os outros anjos, a apoiá-lo, Na sua estutícia, e assim ele conseguiu arrastar com ele uma terça parte dos anjos, Onde Deus expulsou eles lá do céu, Então, lançando-os no inferno. Aí nós vemos aqui que
Também nós vamos ver também sobre a rebelião do povo de Deus, né? O povo de Deus, depois que são libertos, né, lá do Egito, rumo à terra prometida, né? Quantos milagres e maravilhas eles presenciaram, né, rumo à terra prometida. Nós vamos falar um pouco sobre isso também, tá? E nós vamos ver aqui quais são as consequências, né, desta negligência, né? Em Hebreus 3, em Hebreus capítulo 3, do versículo do 12 ao 14, diz assim: Tendes cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste de Deus. Pelo contrário, exorto-vos mutualmente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então aqui o autor de Hebreus, ele nos relata para nós termos o que? Cuidado, né? Cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado justamente para a gente não nos desviarmos, né, do nosso Deus vivo, para a gente, porque nosso alvo é Jesus, né? A nossa conduta é Cristo Jesus. Então, quando nós caímos no engano do pecado, o que acontece? Nós começamos a nos desviar. Por quê? Porque o demônio, ele é acusador, ele é enganador, ele veio para matar, para roubar e destruir, né? E o alvo dele principal é a humanidade, né? Ele quer levar mais e mais almas para si, né? Então, nós vemos aqui que além dele nos alertar, né, para a gente ter cuidado para não nos afastarmos de Deus, ele diz assim, ó, para nós exortarmos uns aos outros, ou seja, no dia que se chama hoje, ou seja, cada dia é hoje, é agora, exortarmos uns aos outros, né? Alertarmos justamente o que? O irmão, quando nós vemos o irmão se desviando do caminho, vamos lá exortar ele, exortar com amor, né? Que Jesus é amor, relevando a palavra para ele, porque Deus ele nos constrange. Quanto mais conhecemos a palavra do Senhor, mais amá-lo a gente consegue, né? Mais adorá-lo a gente quer, né? Então, nós vemos aqui que nós temos que exortarmos uns aos outros, né? Exortarmos para quê? Para que o nosso coração não venha a ser endurecido, né? Pelo pecado, né? E ele diz assim, ó, porque nos tempos, porque nos temos tornados participantes de Cristo. Como que a gente é participante de Cristo? Nós não somos igreja do Senhor, nós não somos o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo, ou seja, nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor, né? Então, aonde o Espírito Santo habita, ali não é engano, né? Porque o Espírito Santo ele está a todo momento, ele é que convence o homem da verdade, da justiça e do juízo. O pecado na vida do homem, ele não pode ser um pecado de ocorrências, ele tem que ser um pecado na verdade, o homem não pode ficar pecando, né? Tem que ser somente um acidente. Se acontecer, tem que ser um acidente. E de tal maneira que o homem venha se arrepender, né? Venha se arrepender a ponto de pedir perdão a Deus, para que o Senhor, através da sua misericórdia, nos perdoe. E Jesus Cristo, que é nosso advogado, que está junto, né, ao lado do Pai, ele intercede por nós como sumo sacerdote, né? Ele fala, Senhor, aquele ali, né, como Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ele fala, eu derramei meu sangue por ele, perdoa, Pai, né? E Deus, através da sua misericórdia, ele nos perdoa, através do sangue de Jesus, que é o único acesso, né, que nos dá, que nos leva a Deus. Então,
ele diz, né, guardando firme até o fim. Então nós temos que guardar essa palavra, pegar firme, segurar firme no nosso Salvador até o fim, porque é só em Cristo Jesus, só em Cristo Jesus é que conseguimos chegar até o fim dessa jornada, que é o nosso deserto no momento, até nós conseguirmos entrar na terra prometida, que é o céu que o Senhor, né, tem preparado para cada um de nós, a nossa morada eterna. Mas por enquanto nós estamos como se tivéssemos aquele povo que saiu do cativeiro, que houve um resgate para eles e eles tinham uma promessa da terra prometida, né? Que era Canaã, né? Mas para isso eles tiveram que passar por um deserto primeiro, né? E nós vemos aqui que as promessas de Deus elas se cumprem, né? Nós vamos ver que se nós guardamos desde o princípio, né, essa confiança que é em Jesus, né, ou seja, desde quando nós convertemos por quê? Porque nós cremos no nosso Salvador, né? Todo aquele que crê será salvo, né? Então nós cremos na pessoa de Jesus Cristo, que a salvação é só através de Jesus, né? Então, eu quero falar com vocês um pouco a respeito da rebelião também deste povo, né, que estava atravessando o deserto. Então nós vamos falar um pouco sobre aqueles, né, que se rebelaram contra o Senhor, que está lá em Números, do capítulo 16, do versículo do 1 ao 50, mas eu não vou ler, eu vou contar esta história para vocês, né? Essa história é sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão, né? Esses homens, eles eram o quê? Eles eram como se fossem líderes ali daquela tribo ali, né? E eles começaram a induzir o povo. Olha só como é que o diabo ele chega enganando o povo. Por que eles estavam fazendo isso? Eles estavam fazendo isso porque eles estavam com inveja de Arão, né? Do sacerdócio de Arão, de seus filhos. E eles chegaram perante Moisés e disseram, né, para o líder Moisés, disseram para ele assim: acaso não há santo em meio de nós, né? E começaram a murmurar, e ali eles tinham já falado para a maioria ali daquele povo ali, né, sobre essa questão, e falando, não, por que só eles têm direito ao sacerdócio? A gente, não, tal, né? E sendo que o sacerdócio é um chamado do Senhor, né? Deus separou ali Arão, né? Separou a casa de Arão para estar fazendo, né, o trabalho do sacerdócio ali dentro do tabernáculo. E os levitas também eram povos separados, né? Contanto que cada um recebeu uma terra, mas os levitas, eles foram separados para servir ao Senhor, né? Então Moisés vira para Corá e diz para Corá assim, já não basta que Corá chegou lá com 250 príncipes, né, dos homens. Príncipes quer dizer aqueles que ministravam, né, que falavam da palavra com o povo, né, que estava ali passando as doutrinas, né, de como fazer para o povo, né, que Deus falava para eles e eles ajudavam o povo ali e eles ajudavam também na manutenção do tabernáculo, né? E nós vemos que Corá chegou ali com 250 homens diante de Moisés e reclamou, né? Reclamou com ele, dizendo que eles eram capazes o suficiente para fazer o que Arão fazia também. Mas Moisés prostrou-se com o rosto, né, ao chão e ele começou a falar com aqueles homens, né, dizendo para eles: olha,
Se vocês acham que são capazes mesmo e que vocês têm essa possibilidade, então acendam seus incensários e vão ante o Senhor, né, lá na porta da tenda, né, da congregação, acende lá seus incensos, né, tipo assim, vai lá, ora ao Senhor, e aquele que o Senhor permitir que vai ser, né, e sendo que Deus já tinha chamado Arão, só que o povo ainda estava duvidando em seus corações, né. Então o diabo ele faz isso, ele traz dúvida aos nossos corações sobre o nosso chamado, sobre o chamado muitas das vezes dos nossos líderes, sobre o chamado das pessoas que estão à frente do louvor, né? Então ele quer fazer essa confusão às nossas mentes, principalmente fazer confusão em questão da nossa salvação, né? Ele quer nos desviar da nossa fé. E nós vemos aqui que enquanto o povo estava ali fazendo suas orações, né, na porta lá da congregação, Moisés mandou chamar Datã e Abirão. E eles viraram e falaram, não, a gente não vai até você não, porque não vamos subir até Moisés não, porque ele nos trouxe para cá, para a gente ficar no deserto, tirou a gente de uma terra que mana leite e mel. Olha, gente, parece que a memória deles foram apagadas, né? Porque eles eram escravos no Egito, viviam debaixo de jugo, abaixo de chicotadas, né? Trabalhando para os egípcios, né? E eles chegaram a clamar a Deus para Deus tirar eles dali, né? E Deus ouviu suas orações e viu um líder que foi Moisés. Eles viram milagres e maravilhas, né? Eles viram um mar se abrir e eles passar a pé enxuto no mar. Viu também o exército de Faraó, o mesmo mar que eles passaram com o pé enxuto, esse mar se fechou, afogando o exército de Faraó. Eles viram as águas doces, as águas amargas virando águas doces, né? Eles viram pão, maná caindo do céu, provisão de Deus para eles dia a dia, né? Eles viram água da rocha se brotar. Esse povo viu muitas maravilhas, Deus levando para eles cordonizes, né? Então eles viram muitos milagres e maravilhas e ainda estavam duvidando, né, do chamado do Senhor, né? Um povo que ainda estavam duvidando de que iriam herdar essa terra prometida, né? Por quê? Porque eles já estavam muito tempo ali naquele deserto, né? Mas Deus cuidando deles, eles não percebiam o cuidado de Deus. A vida deles era querer reclamar, né? Viviam murmurando, reclamando, e Deus não agrada de murmurações nem de reclamações. Isso desagrada ao Senhor, isso muitas vezes ira ao nosso Deus. Então, o que aconteceu? Moisés, Deus queria consumir o povo inteiro, né? O povo inteiro. Aí Deus vira para Moisés e para Arão e fala com eles assim, ó, sai daí da porta da congregação, eu vou consumir esse povo todo. E eles começaram a clamar a Deus, Moisés e Arão pedindo a Deus para não consumir o povo por causa de né? Mas fala por causa de mas esses aí que se juntaram, né? Deus pede para ter misericórdia e não destruir. Aí Deus fala para eles, então, tirar o povo dos arredores lá da casa de Corá, né? Lá da casa de Datã, de Abirão, para tirar eles daqueles arredores, que Deus iria consumir aquele local deles ali. E aí ele vira para o povo e fala para o povo inteiro, ó, sai todo mundo daí das mediações de Datã, de Abirão, de Corá, porque Deus vai consumir tudo. Tanto a casa, a tenda lá, os seus bens, seus utensílios, tudo. Quem tiver lá, Deus iria consumir. E os que realmente ouviram, né, a palavra do Senhor e saíram,
esses foram livres de quê? De serem tragados pela terra, porque o Senhor, né, fez com que a terra abrisse e a terra engoliu todos, né? Engoliu as tendas, engoliu todos os bens, engoliu todos os que estavam ali, inclusive Datã e Abirão, que chegou à porta com sua família e seus filhos. Foram todos engolidos pela terra, né? E como se não bastasse, né? Deus mandou fogo do céu e consumiu aqueles 250 homens que estavam ali com incenso à porta da congregação, né? Querendo ser sacerdote. Quer dizer, o homem quer fazer segundo o seu entendimento, segundo o seu querer. Ele acha que tem que ser as coisas do jeito dele, mas não. Tem que ser as coisas do jeito que Deus quer. Ah, porque Deus é ruim, porque Deus é bom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele sabe o que é bom para mim e para você. Ele quer nos dar tudo de excelência e Deus é santo. Ele quer que nós venhamos a chegarmos a Ele com santidade, com reverência ao Senhor, porque Ele é Deus. Ele é Deus, temos que ter reverência, temos que ouvir o seu mandado, porque Ele tem cuidado de nós, né? Deus corrige a quem ama, nós somos filhos do Senhor. E como se isso não bastasse, o povo, no dia seguinte a estes acontecimentos, o povo se rebelou. Começou a falar com Arão e Moisés: nossa, olha o que vocês fizeram, vocês mataram foi muita gente, e não sei o que. Começou a reclamar, murmurar, e por quê? Porque eles foram na onda, eles estavam dando ouvido a quem? Ao diabo, né? Eles estavam dando ouvido ao diabo. E Deus, vendo aquilo, falou: quer saber? Eu vou consumir com todo mundo. Moisés imediatamente, sempre ouvia a voz do Senhor, disse para Arão: Arão, vai lá, pega fogo lá do altar, coloca no incenso, deita incensários e vai no meio do povo e intercede por eles. Então Arão, ouvindo isso, fez isso, colocou fogo, né, no incensário, colocou incenso lá para queimar e foi expandindo ali em cima do povo, e a praga já tinha começado, porque Deus lançou uma praga, né, para matar todos, e todos iriam morrer. Mas aí Arão, como sumo sacerdote, tinha um chamado do Senhor, ele pôde interceder pelo povo. Então ele se pôs em pé em cima daqueles povos, tanto os mortos quanto os vivos, que muitos já começaram a morrer ali. E ali, quando ele se pôs em pé, intercedendo por aqueles povos, a praga cessou, né? E a Bíblia nos diz que foram 14.600 pessoas que morreram, fora os 250 homens, né, que estavam ali com incenso e aqueles que foram engolidos, né? Então, nós vemos, gente, a importância da obediência, importância de não negligenciarmos o chamado do Senhor, de não negligenciarmos a crença, né, a nossa fé, a nossa salvação, né, que está em Cristo Jesus. A gente não pode negligenciar tão grande salvação que foi a que Jesus fez por nós, né? Ele entregou-se totalmente por nós como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo inteiro. Então nós temos que crer nisso, nos agarrar firmes, que é o nosso Salvador, né? Firmes na promessa que Deus tem para nós. Se Deus nos prometeu, né? Se Jesus nos prometeu que estava preparando um lugar para nós morarmos, nós temos que crer nessa promessa, ficarmos firmes, andando confiantes até o fim. Não é que a palavra diz: aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida? Quem é que vai nos dar a coroa da vida? É Jesus. Né? É Jesus que nos vai dar essa coroa da vida. Ao vencedor, a palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores, mas em quem? Em Cristo Jesus. Então a gente não pode nos desviar, né? Jesus mesmo, quando expulsava os demônios, ele falava para a pessoa ficar ali firme. Por quê? Porque esse demônio que sai da pessoa, quando ela converte, ela passa a receber o que? A unção do Espírito Santo. O Espírito Santo está nela, né?
E se ela se desvia a ponto de cometer pecados que o Espírito Santo não se agrada, não agrada a Deus, o Espírito Santo vai ficar ali naquele templo, gente? Não vai. E se o diabo passar, ele vê a casa vazia, ele não vem sozinho, ele vem trazendo uma legião, sabe? Onde muitas das vezes quem se desvia não consegue voltar, porque ele está carregado de legiões de demônio sobre a vida dele, né? Só Deus mesmo para ter misericórdia, mas vou te falar, Deus tem misericórdia. Basta clamar o sangue de Jesus sobre sua vida, basta clamar o nome de Jesus que tem poder, porque Ele é nosso Salvador. Então, se você abrir a sua boca, confessar, pedir perdão a Deus, Ele como advogado, né? Igual João disse, né? O discípulo amado diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, tendes um advogado perante Deus. Então Jesus está ali, ó, pedindo Deus, né, falando: Pai, perdoa, eu morri por ele, né? E o sangue de Cristo, como já nos comprou, né? Ele tem poder para nos libertar. Então vamos ficar firmes, vamos vigiar, vamos orar para que a gente não caia em tentação, né? Vamos seguir firmes. Nosso alvo é Cristo Jesus, né? Nosso alvo é Cristo. E para nós não sermos enganados, temos que estar sempre meditando na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é que é a luz da verdade, né? Como eu disse, Jesus, ele está se revelando desde Gênesis a Apocalipse. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, mais aprendemos a amar a Cristo Jesus, né? Que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o sumo sacerdote que está ali, né, intercedendo por nós. Assim como Arão intercedia por